O livro Receita Previsível mudou completamente a forma como fazemos marketing e vendas aqui na Sambatec. Leitura obrigatória para todas as pessoas que querem ver a sua empresa crescer de forma rápida. Uau, legal. O primeiro feedback foi esse. Vamos para o segundo. Quando li Receita Previsível pela primeira vez, meu cérebro explodiu. Coitado. Caramba, tomara que ele esteja bem, hein? Espero que ele não esteja no hospital nesse momento. E o terceiro feedback, vamos ver. Receita Previsível é uma leitura obrigatória. Obrigatória se você quer ver sua empresa crescer saudável. Não me diga o que fazer, tá? Mas eu vou recomendar essa leitura sim. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse best-seller, né? Receita Previsível e por que, quando a gente fala sobre máquina de vendas, processos comerciais, ele é tão importante, todo mundo fala muito bem sobre essa literatura. O que tem por trás desse livro? Por que ele é tão importante? Por que empresas que aplicam a metodologia da Receita Previsível têm sucesso nas suas operações de vendas? Opa, eu sou o Matheus, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal A Vendas e hoje eu vou falar sobre um livro ou uma metodologia ou um livro-metodologia, o livro Receita Previsível do autor Aaron Ross. Esse livro, pessoal, ele é muito recomendado já há bastante tempo quando a gente fala de processos de máquinas de vendas, quando a gente fala de construção de máquinas de vendas. Aqui eu preciso separar em dois momentos, né? Como é que surgiu essa metodologia da receita previsível, da implementação da máquina de vendas, né? Como é que surgiu tudo isso? E depois como é que isso foi difundido, tanto no Brasil quanto para o mundo todo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, como é que nasce, né, essa tal dessa metodologia da receita previsível? Vamos lá. Um cara chamado Aaron Ross, produção, bota a fotinha do Aaron aqui pra gente, por favor. Bom, esse cara, né, o Aaron Ross, lá nos Estados Unidos, ele já tinha liderado algumas operações comerciais, ele já tinha empreendido, enfim, e um belo dia ele cai em uma empresa chamada Salesforce. Na época a empresa ainda não tinha o nome, o glamour, o faturamento que tem hoje, né? Mas ele assume ali o time comercial, a direção executiva de vendas dessa empresa. O que ele observa? Ele observa que alguns executivos eles performam melhor em uma determinada atividade, outros executivos performam melhor em outras atividades. E aí ele começa a entender, e se eu montasse um processo aqui e colocasse cada um dos seus jogadores, né, nas suas devidas posições, assim como um esquema tático de futebol, né? O cara que é bom de fazer gol, eu coloco ele no ataque. O cara que é um bom defensor, eu coloco ele como zagueiro. O cara que corre bastante, eu posso colocar ele como lateral. Então, a partir daí, nasce o primeiro escopo da tal da receita previsível. E ela é pautada em 3 pilares muito importantes. O primeiro pilar é prospecção ativa, prospecção outbound, como uma máquina fomentadora de geração de oportunidades. Por quê? Uma vez que eu tenho, né, todo o meu modus operandi de trabalho controlado por uma mídia patrocinada, pelo Google Ads, pelo Facebook Ads, pelo Instagram Ads, quando eu pago para ter uma determinada quantidade de leads, eu estou refém de uma determinada plataforma. Então o que o Aaron pensou? Se eu começar a fazer prospecção ativa com base no perfil ideal de clientes potenciais, eu começo a pescar esses clientes com arpão e eu vou selecionar exatamente os clientes que eu quero. Eu vou atrás dos clientes que eu quero. Eu não vou pescar clientes com rede, como é uma analogia que ele usa dentro do livro, né? Então, o que ele faz? Primeiro ponto é definir muito bem o perfil ideal de cliente e também estruturar uma célula de prospecção ativa, com ritmo de atividade e tração comercial, falando com pessoas todos os dias de forma ativa e não mais com aquele atendimento receptivo, esperando que essas empresas chegassem até ele. O segundo ponto, super importante, foi a setorização, a classificação de cada um dos atores de vendas ou dos jogadores do campo tático em suas posições, né? Pensa comigo, olha só, você tem um vendedor, esse vendedor é um dos recursos mais caros da empresa. E esse vendedor ele fica fazendo atividades operacionais, fica fazendo atividade de prospecção, atividades que não necessariamente vão impactar no resultado do fechamento da tua venda. Claro, eles vão ter um impacto relativamente, né, vão ter um impacto pequeno, mas não necessariamente vai ser aquele tapinha para o gol que é o necessário que o meu vendedor top performance, né, ele precisa estar disposto a fazer naquele momento. Tá? Então o que o Aaron fez? Ele criou figuras específicas para cada uma das prospecções, para cada uma dos cenários, perdão. Né? Então, para a figura de prospecção, ele criou o que a gente conhece hoje como SDR, ou BDR, né, o Business Development, ou SDR, que é o Sales Development, né, que é a pessoa específica no processo de prospecção, ou seja, essa pessoa quem vai fazer toda a atração comercial até o momento da passagem de bastão. O que é essa passagem de bastão? É a reunião agendada, é a visita agendada. Uma vez que eu tenho a reunião e a visita agendada,
eu trago o meu executivo, o meu vendedor ou account executive para dentro do processo, e aí sim esse outro ator, que é o matador, que é o cara que vai chegar fazendo gol, o Adriano Imperador, eu diria, ele vai empurrar a bola para dentro, tá? Então, dentro dessa estrutura, eu já tenho duas figuras. Eu tenho a figura do SDR e eu tenho a figura do executivo de contas. Então, a categorização, a setorização, a separação de atividades e responsabilidades entre cada um desses atores foi fundamental. Por quê? Porque ele consegue garantir uma previsibilidade, aí vem o nome receita previsível, previsibilidade também de ações no topo, no meio e no fundo do meu funil. Ou seja, se eu garantir que eu estou fazendo 100 ligações por dia, no final de uma semana eu tenho 500 ligações, e com base nisso eu trago o ponto 3, que é metrificar esses resultados. Já dei o spoiler do pilar número 3, que é a parte de dados, né? A parte analítica, a parte de processos. Então, poder quantificar todos esses dados e poder qualificar com base em dados, com base numérica, eu conseguir tomar decisões. E aí sim vem aquele conceito tão famoso que é o conceito de funil de vendas, né? Ou seja, eu tenho X prospecções realizadas no mês, eu tenho Y reuniões agendadas, eu tenho reuniões executadas, eu tenho propostas realizadas e dessas propostas eu tenho Z fechamentos, por exemplo, tá? Então eu começo a trabalhar num formato de funil, tudo isso com base nos pontos anteriores, principalmente a questão da previsibilidade. Mas uma vez que eu tenho uma constância de atividades realizadas na etapa anterior, eu consigo quantificar isso para depois eu refinando esses resultados e poder qualificar. Então, pilar número 3, não só análise de dados, mas a construção de um processo claro, com começo, meio, fim e principalmente histórico de dados e resultados. Bom, e depois de tudo isso executado, depois desses 3 pilares implementados dentro da empresa fundo de quintal que era a Salesforce se tornou uma das maiores, se não a maior empresa de software do mundo, né? Uma das maiores, mais bem avaliadas hoje, com alguns bi de dólares de faturamento. E aí o Aaron, o que ele fez? Ele pegou todo esse aprendizado de Salesforce e outras empresas, mentorias e consultorias que ele realizou e transformou isso em um livro que pouco tempo depois se tornou um best-seller. Né? Para falar a verdade, essa aqui é a versão atualizada dele, tá? É uma versão recente. Tanto que ele diz aqui, ó, segunda edição revisada e ampliada. Ele tem um grande diferencial para esse outro livro. Esse outro livro aqui, eu comprei ele, se não me engano, em 2016, 2017, faz bastante tempo, ele está todo riscado, ele é bem velhinho, ó. Mas essa é a primeira versão, né, do livro Receita Previsível, pelo menos a primeira versão que eu tive acesso do livro Receita Previsível. Mas assim, ele é um livro muito completo, muito didático. Na época, o livro, né, ele já trazia bastante explicações, tanto práticas quanto explicações teóricas, só que agora, nessa versão ampliada, ele está muito mais didático, ele está até mais colorido, ele tem mais imagens, ele tem algumas ações, tarefas, então aquele conceito de funil que eu trouxe para vocês, que mais? Toda a explicação, passo a passo, toda a questão de prospecção, execução, métricas, preparação para início de prospecção. Então, ele é um livro, ele é um material muito completo e muito rico, de uma forma muito prática também, para quem está buscando implementar o processo de máquina de vendas, o processo de prospecção ativa, e principalmente para quem vende para o B2B. Sim, eu já fiz a leitura desse livro algumas vezes e ele com certeza é uma leitura obrigatória para todo empresário que visa olhar para o seu processo de vendas com muito cuidado, bastante carinho. Recentemente, olha só, eu ganhei esse presente, né? Ganhei um presente do Sebrae aí, beijão Sebrae, obrigado. Eu ganhei esse workbook da Receita Previsível junto com o livro novo, né? Junto com a edição ampliada, que é essa capinha laranja. O workbook, pessoal, talvez vocês encontrem ele para vender junto num box. Ele vem num box desse jeito aqui, ó, com 2 livros. Esse workbook, ele é literalmente um livro de trabalho, tá? Então ele tem tarefas, então você vai... É muito legal, porque tu vai lendo o livro, tu vai folheando ele, entendendo ali as histórias, como funciona, prática, etc. E em cada um dos capítulos, né, a gente tem uma lição de casa. Por exemplo, aqui, ó, atividade 2, né? Fazer uma análise crítica da direção da empresa. Olha só, isso aqui é legal. E aí ele tem linhas, eu posso ir escrevendo aqui dentro, eu posso fazer colagens, eu posso botar comentários, alguma coisa do tipo, olha só. Ele tem uma série de coisas aqui. Então, o workbook ele é muito completo, ele não fica somente na teoria. Acho que essa é a grande magia do livro Receita Previsível. Ele traz questões teóricas, mas ele também traz
muita informação, muito gráfico, algumas imagens, e com o workbook, ele é uma baita leitura que você consegue ler, digerir e aplicar já no teu dia a dia de negócio, né? Tem até um ponto aqui que eu estou trabalhando nesse momento, que é a remuneração variável dos meus vendedores. Então, por exemplo, ele traz aqui no livro como é que a gente faz a precificação, a questão variável dos nossos vendedores, quanto a gente pode precificar, se é por reunião, se é por fechamento de venda, se tem meta, se não tem, qual que é a estimativa de variável e tudo mais. Então, o workbook complementado, né, com o livro Receita Previsível, eu acho que é um baita plus, e sim, gente, concordo com o que está escrito aqui atrás, tá? É uma leitura obrigatória para todo empresário que quer ver a sua empresa crescer de uma forma saudável. Tá, mas você deve estar me perguntando, por que eu deveria investir nessa tal dessa receita previsível na minha empresa? Bom, eu ouvi falar nesse termo pela primeira vez lá em 2016, 2017, quando eu ingressei no mercado de tecnologia. Pontos que eu acho crucial aqui, que a metodologia da receita previsível ela deixa nas entrelinhas, mas eu acho super importante explicitar isso para vocês. Primeiro ponto é o baixo CAC, o custo de aquisição de cliente. Pensa comigo o seguinte, quando você vai para uma mídia social, quando você vai para o Facebook, você vai para o Instagram, você precisa colocar dinheiro na frente, né? Você coloca lá R$1.000, R$2.000 de investimento, de Google Ads, e espera do céu, né? Espera os seus anúncios converterem para daí sim esse cliente potencial chegar até você. Quando a gente trabalha com vendas de ticket pequeno, pode ser que funcione muito bem esse tipo de estratégia. Agora, quando a gente vende para o B2B, a gente vende para grandes empresas, a gente tem produtos, serviços de alta complexidade, esse cara não vai acordar de manhã e falar: nossa, quero gastar R$450 mil para trocar toda a minha infraestrutura de software aqui dentro, né? Ele não vai falar isso, com certeza não vai acontecer, tá? Então, por isso o processo de prospecção ativa, eu ir atrás dessas empresas, primeiramente ele é muito mais barato, ele tem um CAC, um custo de aquisição de cliente, muito mais barato comparado aos canais de mídia social. Além disso, o ponto número 2 é assertividade. Eu posso fazer uma lista de clientes desejáveis, de clientes potenciais. Então eu pego lá, quais são os peixes que eu quero pescar, né? Quais são os jogadores que eu quero contratar, por exemplo, tá? Eu faço essa lista de 100 empresas potenciais e eu posso trabalhar individualmente cada uma delas, acessando elas hoje com a facilidade de LinkedIn, ferramentas de extração de dados, enfim, aqui no canal eu falo bastante sobre isso, né? Vou deixar algumas recomendações aqui na descrição. Como você pode achar essas pessoas, localizar essas pessoas e falar diretamente com elas. Então, primeiro ponto, eu tenho um custo mais barato. Segundo, a acessibilidade é muito mais fácil, eu consigo acessar esse cliente potencial de uma forma muito mais fácil. E o terceiro ponto, né? Eu economizo tempo. Pensa comigo o seguinte, olha só, você está ali prospectando clientes ou fazendo um anúncio, por exemplo, na rede social, esperando que esse cliente caia no céu. Quando você faz a prospecção direta, você faz um acesso direto à sua conta de cliente-chave, né, você encurta a tua jornada de compra. Então, encurtando a tua jornada de compra, você garante que a receita potencial ela entre mais rápido dentro do caixa da sua empresa, entre mais rápido na sua operação. Por isso, tempo é um fator super importante aqui para que a gente consiga analisar o porquê que é importante, né, o porquê que é legal você ter a metodologia da receita previsível dentro da sua empresa. Além disso, é uma metodologia extremamente qualificável, eu diria, ou um bom volume de dados, né? A gente consegue identificar de uma forma muito fácil quais são os dados da nossa operação olhando para trás. Ou seja, eu tenho uma venda realizada, certo? Para que essa venda ocorresse, vamos fazer a engenharia reversa aqui. Para que essa venda acontecesse, eu precisei mandar 3 propostas diferentes. Para mandar essas 3 propostas, eu precisei fazer 5 reuniões. Para chegar em 5 reuniões, eu precisei fazer 20 ligações. Então, você começa a perceber e brincar com o jogo dos números. Você para de depender da sorte e começa de forma matemática, de forma muito inteligente, poder quantificar e qualificar esses resultados. E eu já ia esquecendo, olha só, além do livro Receita Previsível, tem nessa capinha aqui que talvez vocês encontrem na internet, tem na capinha laranja também, que vocês vão encontrar na Amazon, com certeza. Tem uma outra literatura que é uma literatura mais prática, que eu particularmente gosto pra caramba, que é a literatura do hipercrescimento. Também é do Evan Ross, tá? Também é do mesmo autor. Só que, olha só, hipercrescimento, venda 10 mais com o modelo, venda 10 vezes mais com o modelo de vendas Salesforce. Esse livro, ele é fantástico mesmo, porque ele traz várias questões práticas, ele traz várias questões do campo de batalha mesmo. O livro laranja, gente, ele é muito bom, mas ele, como eu comentei, ele é um livro de workbook, ele é um livro de trabalho. Se você simplesmente ler ele e deixar na cabeceira da sua cama, não vai adiantar de absolutamente nada. Você tem que ler e aplicar. Esse livro ele já tem algumas questões mais práticas e inspiracionais também.
Então tem algumas lições muito legais do hipercrescimento que eu super recomendo para vocês, né? Se vocês puderem, obviamente, ter acesso a essa literatura, eu super recomendo aí para vocês, tá bom? Importante, todos os livros que foram citados aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, né? Um link para você comprar diretamente, caso você tenha interesse, né? Com desconto lá no site da Amazon. Lembrando que a Amazon entrega na sua casa ali. Se você comprar num dia, às vezes na capital você recebe no mesmo dia, ou até 2 dias, 3 dias, enfim. Tem várias vantagens e a Amazon é um parceiraço aí, super confiável que a gente possui dentro do nosso canal. Beleza? Bom, com esse vídeo review falando um pouquinho sobre a metodologia da receita previsível, eu me despeço. Antes de você ir embora, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com um amigo e também se inscrever no nosso canal. E se eu fosse você, olha só, eu não sairia desse canal sem assistir esse último vídeo aqui, tá? Essa recomendação que eu vou deixar para você, que ele é super importante e vai te ajudar muito nos seus processos de vendas, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.